Olá, pessoal, tudo bem? Eu, Fabiola Campos, aqui mais uma vez no podcast Pausa Saudável. Vocês já conhecem, é aquele momento para a gente falar um pouquinho de saúde, de longevidade, de bem-estar. Pausar sempre é importante para a gente não ter assim, um colapso nessa correria do dia a dia que a gente sabe que todo mundo tem hoje em dia. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Juliana Rondon. Ela, mestranda, psicóloga, vai falar aqui um pouquinho da carreira dela, especialista em gestão de pessoas, tem mais de 7.000 horas, né, em experiência nessa área, com vários clientes já atendidos. Ela também tem um podcast chamado Talk Planos e espero que vocês possam seguir e acompanhar, vai aparecer aqui na tela. Quero agradecer a Aqualive, é uma empresa parceira que oferece a água aqui que a gente bebe no programa e agradecer a você que está assistindo, né, que é a nossa audiência, não esquecendo de pedir, claro, que compartilhe, que comente, que dê o seu like, encaminhe para as pessoas, porque falar de saúde é de interesse de todos, ok? Bom, Juliana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, obrigada. Estou adorando sua presença aqui. E eu queria agora, como eu faço de costume, ouvir a sua história, saber da sua carreira, por que ser psicóloga. Isso acho que é uma coisa assim, uma carreira muito, digamos, de propósito, né, nos dias de hoje, quando a gente fala de escuta, de ser humano. É uma profissão muito íntegra e bonita. Eu adoro, tá? Realmente foi uma escolha que eu tenho muito orgulho de ter feito, mas foi uma escolha, como todas as boas escolhas da vida, construída e que passou por várias fases, assim, não foi a minha primeira opção de graduação, cheguei a cursar um outro curso, e como todo bom adolescente, passei um período bem em dúvida, bem perdida, e entrei na psicologia pensando que eu ia trabalhar com psicologia infantil. E foi na caminhada dos estágios que eu me apaixonei pela psicologia do trabalho, por estudar o ser humano nas suas escolhas de carreira e, naturalmente, os processos de gestão dessas pessoas dentro das corporações. E fui também me conectando com o desenvolvimento de lideranças, que é um outro tema que eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de trabalhar, com o desenvolvimento de carreira de lideranças, que eu entendo que são pessoas que têm aí uma complexidade altíssima para lidar e que a gente não pode comparar com todas as carreiras, tem uma caminhada específica e que eles precisam de amparo para se manterem saudáveis e interessantes. Realmente ser líder é uma responsabilidade muito grande, né? E já dizem os estudiosos, você não pode ser apenas bem-sucedido no trabalho. É um contexto. O ser humano, ele tem casa, ele tem família, né? Tem a parte financeira, e aí tem que estar completo nessa carreira. É um desafio cuidar dos líderes. E como é que você faz esse trabalho assim no cotidiano, né? Como palestrante, mentora, como é que é esse desenrolar, né? Eu trabalho dentro de empresas, através da gestão de pessoas, há mais de 15 anos. Eu tive uma caminhada como executiva e há 10 anos eu fundei a Planos. A Planos tem por objetivo evoluir a gestão de pessoas dentro das corporações e o desenvolvimento de carreira das pessoas. Então, Fabiola, são vários papéis, assim, são várias cadeiras, né, várias formas de intervir. Então, desde a educação corporativa, desde a academia de líderes, diagnósticos organizacionais, que são os nossos projetos, pessoa jurídica, que a gente chama, né, os projetos corporativos, até as intervenções individuais, que aí é onde a gente entra em protocolo de terapia do papel profissional, que é uma forma de planejamento estratégico de carreira, que é um protocolo que a gente criou, e a gente tem o coaching executivo também, e claro, aí os outros formatos de educação, como palestra, o nosso podcast e as mentorias, eu trabalho daí com profissionais de gestão de pessoas, que é um outro negócio, que é a JR Academy, que é um canal de educação online para profissionais de gestão de pessoas. No caso, outros psicólogos que trabalham em departamentos de RH nas empresas. Exatamente. E aí você pega essa filosofia, né, que eu queria até que você contasse um pouquinho, né, aonde você enxerga as maiores dores das empresas hoje, quando se fala de profissional saudável, né, da própria liderança, e como é que você transfere isso para o profissional que vai ficar lá no dia a dia com o resto da equipe? Fabiola, a gente tem um contexto de mercado de trabalho de altíssima complexidade, e isso não vai retroceder, isso vai cada vez evoluir mais.
Quanto mais o ser humano tiver num contexto de alta complexidade de escolhas, ele precisa de ajuda psíquica, porque é difícil. O piano que a gente carrega das escolhas é difícil. Quanto mais escolha a gente tem, maior a complexidade, e quanto mais a gente estuda, mais as questões existenciais vão estar nos nossos pensamentos e disparando a nossa ansiedade, nossa angústia, nossa vontade de acertar, com muita possibilidade de escolha. Somada à nossa vontade de acertar, nossa demanda por controle, acaba que a gente precisa amadurecer muito para poder fazer essa caminhada aí saudável, né? Suficientemente boa e saudável emocionalmente falando. Então, são muitos gargalos que a gente tem dentro das corporações, desde a necessidade que a gente tem de modernizar os modelos de negócio para a gestão de pessoas, só que isso não está desconectado dos produtos, né? Do mercado financeiro, de como o consumidor se comporta. Então, a lógica de trabalho está conectada à lógica das organizações, que está conectada com a sociedade como um todo. Então, é um emaranhado muito grande e que a gente precisa de psicólogos e de profissionais de gestão de pessoas que entendam essa complexidade. O modelo de 20, 30 anos atrás de gestão de pessoas caducou e não funciona. Não é a gente colocar um cartazinho na parede, não é a gente decorar, não é a gente fazer ali programas paliativos de felicidade. E sim a gente trabalhar no que realmente é problema, que é a saúde psíquica dessas pessoas, para que isso reverbere na performance das pessoas. Esse é o nosso desafio. Senão a gente tem um RH ok, humanizado, que a gente fala, tem uma bandeira muito forte que é humanizar, não é infantilizar. Uhum. Porque é um gargalo que a gente tem no dia a dia, sabe, Fabíola? Quando a gente fala em humanização, as pessoas pensam em baixo nível de exigência, em tolerância excessiva a erros, em ser bonzinho. E, na verdade, é muito diferente disso. É a gente aceitar essa complexidade de gerir pessoas e escolhas de carreira, a gente tratar isso como um tema difícil de condução e a gente ser cirúrgico e se manter pensando sobre, testando modelos e colocando isso junto com o desenho das estratégias das organizações. Então, é diferente a abordagem, entende? Nos dias de hoje, no dia de hoje, até como empresária, né, eu percebo um desafio muito grande, e vou usar uma expressão comum, feia, mas é comum, o tal do mimimi, né? Então, às vezes, eu trabalhei com chefes que gritavam comigo, sim, e tudo bem, baixaria. Isso nos anos 2000. Hoje, você não pode perder a linha com um profissional, mas ele estando errado, tendo feito tomado uma atitude que prejudique o negócio, traga prejuízo até financeiro, mas aí você tem que cuidar e tal. Essas pessoas de hoje, elas, dentro do seu treinamento, elas são treinadas a realmente viver esses desafios, porque a gente precisa de pessoas fortes. E a gente está vendo que a internet está enfraquecendo esse ser humano que vai para o mercado de trabalho, principalmente o jovem, né? A gente tem... Eu entendo que a gente está numa transição de entendimento sobre o que é uma gestão inteligente de pessoas, o que é mimimi, o que é infantilização, o que é baixa tolerância à frustração. Porque, vamos lá, né, Fabíola, a época dos gritos, né, em que era autorizado e até era bonito. A pessoa é forte porque ela grita, porque ela faz escândalo, porque não sei o que é. O que a gente entende hoje em dia? Não é inteligente para a maioria dos resultados que a gente precisa atingir. Vamos pensar, se a gente saísse, né, tirando a questão do bom e do mal, do correto, que isso é óbvio, mas vamos tentar pensar sobre isso. Além de não ser adequado tu ser grosseiro, vamos pensar hoje é até abuso moral, né? Exato. Você tem que cuidar, né? Tirando Enfim. essas outras questões que são muito mais óbvias de a gente pensar, eu quero trazer para uma gestão eficiente de pessoas. Se eu destratar pessoas aumentasse o resultado das corporações, a gente teria essas corporações das grosserias, da falta de controle emocional prosperando muito mais. E não é o que a gente vê na prática. Só que a gente não tem só dois caminhos. Grosseria e tolerância em excesso, falta de cobrança por resultados. E aí é que a gente tem esse limbo educacional, que a Planos e todo o nosso time entra. Este limbo de a gente lidar com inteligência na gestão de pessoas. Então, a gente não precisa ser grosseiro, mas a gente precisa exigir o resultado que a nossa corporação necessita para que aquele desenho de negócio prospere e todo mundo prospere junto. É um negócio. As nossas carreiras têm que também prover a nossa prosperidade. Então, dinheiro, resultado é do jogo. Só que para conseguir dinheiro, resultado, prosperidade, existe uma lógica de complexidade. Não é simples assim. Não é binário assim. Exige, grita, manda e as pessoas obedecem. Não. É como... Gosto muito de a gente fazer um deparo com algumas questões pessoais, educar crianças. Por que o engole o choro parou de funcionar?
Porque a gente sabe que a gente vai criar, na verdade, seres humanos mais fracos. O adulto que aprendeu muito a engolir o choro, ele é mais fraco. Hoje a gente sabe que a fortaleza está na sabedoria para lidar com as nossas emoções. E aí, por isso que a gente cada vez mais ensina as nossas crianças a lidar com as emoções. Só que tem que ensinar a lidar e não deixar fazer o que quiser sem limite. Mas, de novo, a gente está em um momento de mundo dessa transição. A gente está aprendendo a fazer isso. Entendi. E aí, isso é bem interessante porque já existe uma coisa assim mais atualizada do cliente ter sempre razão, não ser tão assim literal, mas sim o funcionário que atende esse cliente também ser ouvido dentro da empresa. E esse líder, aí volta a falar do líder que gritava, que às vezes é o líder que ainda está fazendo a gestão de pessoas hoje numa empresa. Como é que você traz ele para esse olhar de que o funcionário dele também tem que estar feliz no negócio? Porque isso é inteligência emocional e isso é saúde mental. O funcionário que vai para o trabalho achando que a segunda-feira é o pior dia da semana, né? A raiz do problema pode estar dentro da chefia, dentro dessa... Eu conheço uma pessoa, inclusive, que diz que chefe, dono, é uma coisa que não é muito bom de se falar, né? Líder, que é melhor, né? Gestor, o proprietário, gestor. Empresário. A linguagem do empresário é a linguagem do resultado, tá, Fabíola? E aí entra a gente capacitar os profissionais de gestão de pessoas, psicólogos ou não, para saberem falar para que o que eles estão falando seja valorizado. Então, se a linguagem do empresário é uma linguagem de resultados, eu preciso ensinar esse empresário que grosseria, adoecimento psíquico diminui o resultado do negócio dele. Então, tem um estudo que eu sempre gosto de mostrar para eles, que é o estudo da dor social. Foram feitas imagens cerebrais e mostraram que a dor física e a dor social estimulam quase a mesma área do cérebro. O que isso quer dizer? Que a gente trabalhando com dor social, a gente tem os mesmos efeitos ou efeitos muito parecidos no nosso corpo e nas nossas inteligências da dor física. Então, pensa, tu já deve ter trabalhado com dor. Como é que é a tua criatividade quando tu tá com dor? Como é que é a tua organização de tempo, a tua produtividade, a tua comunicação, tua capacidade de resolver problemas, teu controle emocional? Todas as tuas funções vão ficar alteradas negativamente se tu tá em dor social. O que é dor social? É eu me sentir excluído, desvalorizado, não entendido, não importante. E aí a gente também vai engatar com segurança psicológica, que não é um contexto de todo mundo ser bonzinho e se abraçar todo dia de manhã, mas é um conceito de a gente respeitar as diferenças, de a gente não deixar entrar os deboches, as desvalorizações, os preconceitos, as humilhações, os assédios morais. Entende, Fabíola? Então, quando a gente coloca isso na mesa e a gente explica assim, olha só, o teu cliente vai voltar, se tu entrega serviço, né? É um negócio de produto ou é um negócio de serviço? Se o teu negócio entrega serviço, quem entrega o que tu faz é o teu profissional, o teu funcionário, o teu colaborador, como tu gostar de chamar. Essas pessoas vão proporcionar uma experiência para os teus clientes. Se elas estiverem sofrendo, elas têm um repertório X. Se elas estiverem suficientemente bem, sem idealizar, não vai estar todo mundo, nossa, que mundo lindo todos os dias, não é isso. Mas se sentindo respeitadas, valorizadas como adultas, elas vão proporcionar uma experiência Y. Ah, mas eu faço produto. Legal, faz os estudos de produtividade e de performance do teu time produzindo. Times com dor social, times que não estão bem emocionalmente, são times inchados, porque são times que não colaboram um com o outro. São times que têm toda uma performance prejudicada. Então, naturalmente, são times que incham. A gente também é muito chamado para esse tipo de análise de funcionamento de time, que a gente chama de diagnóstico organizacional. Então, isso é muito fácil de a gente analisar e de a gente evidenciar. Então, quando a gente coloca esses dados na mesa, a não ser que o empresário tenha algum prejuízo aí cognitivo ou de intenção, a conversa muda de viés nessa hora. Se ele quer resultado, e resultados sustentáveis, e aí sustentáveis nada idealista, uma questão bem de ambidestria. Ambidestria é essa liderança ou essa corporação que tem resultado hoje e que planta para o amanhã. Não adianta a minha corporação dar resultados incríveis em 2 anos e falir. Aí só quando a gente olha esses executivos de carreira, né, que não estão muito preocupados, que vão ficar pulando de galho em galho. Sim. Mas geralmente quando tu fala com um fundador, não é isso que ele quer.
O prazo dele, o planejamento dele é médio e longo prazo. Então, ele quer uma corporação que prospere agora, ano que vem e daqui a 10 anos. Ou, no mínimo, que ele venda bem esse negócio. Então, interessa a ele resultado. Se interessa resultado, ele tem que fazer uma gestão inteligente de pessoas. Não é uma questão de ser bom, mal, mimimi. É uma questão de ser inteligente. E equipes comerciais que têm essa pressão, assim, todos os dias? Como lidar com essa inteligência emocional e não levar esse profissional a uma fadiga, um desgaste, né? Prejuízos até físicos, porque a doença ela começa muitas vezes no nosso pensamento e, enfim, é bem difícil um líder comercial falando, né? E eu falo até para as pessoas que são vendedoras, né? Como conviver no trabalho e dar o resultado sem ficar doente. Total. Times comerciais vivem em constante pressão. Essa análise de metas muito agressivas e de eles terem que viver sobre um estresse constante. Então, pensa que essas pessoas estão jogando uma química no corpo deles de luta, fuga constante todo mês. Todo mundo trabalha sobre alguma pressão, mas existem níveis e times comerciais têm uma cultura de alta pressão. Então, a gente tem que ter 2 entendimentos. Primeiro é selecionar quem tem um perfil que tolere, e mais do que tolere, o indicado é que seja feliz nesse contexto. Existem, sim, pessoas que gostam de viver nessa lógica. Tem pessoas que vão achar um tédio viver no mundo do RH, ou no mundo da contabilidade, do financeiro. Para eles é, nossa, que vida chata. Tem pessoas que olham o comercial e dizem, eles são loucos? Não tem condições? Como é que eles vivem assim? Então, ponto 1 é a gente entender perfil. A gente, de fato, entender o funcionamento humano e colocar dentro dos setores pessoas que se identificam com a cultura daquele setor, com o modo de operar daquele setor. Esse é ponto 1. Mas a missão não está cumprida aí, né? Esse é só um degrau que a gente sobe. Depois, a gente precisa trabalhar analisando a maturidade do nosso time e da nossa corporação e criando práticas para que eu faça a manutenção do amadurecimento. Então, não tem uma receita de bolo única, tá, Fabiola? Mas tem gestores estudando o momento do seu time e o momento do seu negócio. Vou te dar um exemplo prático para ilustrar, tá? Se eu estou com um time comercial mais júnior, se há uma corporação menor ou um início de vida, essas pessoas naturalmente são mais imaturas e elas vão estar em um modelo mais combativo, competitivo. É natural, tu está estimulando a agressividade de venda, o cérebro não faz esse recorte tão adequado. A agressividade é só para venda. Quando tu vê, tá agressividade em tudo. Estão combativos com os colegas, com as lideranças, eles estão receosos ou... enfim, não estão aderindo à execução de processos, faltou a palavra que eu queria falar, resistentes aos processos. Tudo isso vai acontecer num emaranhado de performance. Esse funcionamento vai estar todo conectado. Quando tu entende que é esse o teu contexto, tu vai ter que criar formas de administrar esse momento. Vai dar para tu aliviar nos processos nesse momento? Talvez seja necessário. Ou tu vai ter que contratar pessoas com outro funcionamento para lidar com os teus processos. Porque aquela galera que está com sangue no olho, lá, enlouquecido, na meta da venda, eles não têm essa tolerância. Essa flexibilidade cognitiva é demais. Tu vai judiar deles num nível que algum lado vai estar prejudicado. As pessoas vão entrar num nível de sofrimento que não é interessante que tu deixe elas entrarem. Então, isso é a gente trabalhar com inteligência e personalização da gestão de pessoas. A gente precisa tirar da forma, tirar da prateleira as regras de gestão de pessoas. Então, o que está muito forte nesse momento é a gente analisar contexto e a gente personalizar quem é o meu líder, quem é o meu time, qual é a minha corporação, o que é crítico para os meus resultados nesse ciclo e o que eu quero dos próximos. Quanto tempo eu preciso dessa lógica de funcionamento? Quanto tempo essas pessoas aguentam esse formato de trabalhar? Aí daqui a pouco eu vou ter que pensar num job rotation, vou ter que pensar em práticas para também ir aliviando a saúde psíquica dessas pessoas. Por exemplo, estou tentando ilustrar. Sim, e essa coisa do financeiro casando com o comercial, eu acho que é a dor de todas as empresas, né? O vendedor está lá fazendo a venda, mas na hora de emitir uma nota, esquece registrou, uma informação. Botou no CRM, a vida como ela é. Exatamente.
E você falou um pouco antes sobre esse novo formato da gestão de carreira, né? De eu me projetar para o futuro, porque antigamente era muito comum você escrever até num papelzinho onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, né? E aí você colocava supervisor, diretor, gerente, né? Enfim, e aí chegava ao presidente. Isso não existe mais ou mudou algumas coisas? As empresas estão começando a se adaptar a esse novo jovem que não quer fazer faculdade, mas quer fazer vários cursos técnicos e aí ganha por projeto entregue, né? Uhum. Essa é a nova realidade. Eu estou enxergando que o futuro não Carreiras é só a academia. É uhum. você ali entregar um job e vai, né? Perfeito. Tem várias questões que a gente tem que ir limpando e disseminando a educação para a carreira, né? Para os novos modelos de carreira, as novas possibilidades que a gente tem. Primeiro, a empresa não faz plano de carreira. Quem faz são pessoas. A empresa faz estrutura corporativa, estrutura de cargos ou de salários, posições. Né? Uhum. Exato. Ter uma tabela salarial e ter políticas de movimentação de pessoas. Então, o que eu tenho de possibilidades? E isso vai mudar constantemente. Então, isso é uma outra verdade muito legal de a gente naturalizar dentro e fora das corporações. Porque as pessoas, algumas ainda pedem essa previsibilidade que não é possível. E muitos líderes ainda se constrangem de não poder entregar essa previsibilidade. E aí, eles vão por um caminho que daí sim é muito perigoso, que é de não conversar sobre. Como eles têm a sensação que eles estão devendo, como eles não sabem o que dizer, então eles não podem sair do pedestal de saberem tudo, né? Apesar da Brené Brown já ter nos ensinado muito sobre a potência da vulnerabilidade, isso ainda é pouco disseminado. Então, a gente começa explicando para o líder assim, olha só, mais importante do que tu ter certezas e respostas é tu abrir espaço de fala. Para a saúde psíquica das pessoas, poder conversar sobre é muito mais valioso do que tu dar grandes certezas e grandes respostas. Acolhe, escuta, ajuda a pensar. Fala a verdade. Fala a verdade, inclusive, das tuas dúvidas. Ah, mas aí será que eu vou perder pessoas pela minha insegurança? Tem que ver qual perfil que tu vai perder pela tua insegurança. Porque, assim, o perfil que não tolera se conectar à realidade, porque isso é a realidade. Tem que ver se é interessante tu ter essa pessoa e por quanto tempo. Então, a gente trazer cada vez mais, Fabiola, para conexão com a realidade. Esse é um ponto. Sobre planejamento de carreira, né? 5, 10 anos, 3 anos. Eu gosto de a gente, sim, desenhar frames de planejamento de carreira, mas como exercício. Então, a gente tem um exercício de desenvolvimento de capacidade de planejamento. Quando a gente coloca o nosso cérebro para pensar em cenários hipotéticos, isso é muito bom e é muito valioso. A gente está treinando a nossa capacidade de ler cenários e de tomar decisões. Então, quando tu fala das carreiras por projetos, da gurizada que não quer faculdade, que quer cursos mais práticos, que vão capacitar eles de forma mais objetiva para o que eles querem, isso é super moderno, saudável e interessante. Só que também eles têm que entender que nem tudo é tão previsível e tão controlável. Existem coisas que são subjetivas e incontroláveis. Cá entre nós, muitas coisas. A vida adulta nos mostra isso. Eles vão demorar alguns anos para entenderem, né? Que as coisas mais difíceis... Tu conta ou eu conto? Exato. Que o que vai mudar o jogo da carreira deles é eles lidarem com o subjetivo e com o imprevisto. Sim. O que está em cima da mesa, que é concreto, pragmático, é barbada, a maior parte das pessoas consegue lidar. Quem vai crescer, de fato, é quem sabe lidar com problemas sem protocolo. Quem sabe lidar com problemas de alta complexidade. Problemas de alta complexidade sem protocolo, a gente vai usar as nossas inteligências subjetivas, abstratas. A gente vai precisar abstrair. Para abstrair, eles têm que aprender a pensar. Para aprender a pensar, eles têm que fazer exercícios de desenho hipotético de cenários. Então, por isso que sim, eu ainda levo as oficinas para dentro das corporações de planejamento de carreira, um mapa, eu chamo estratégico de carreira, onde eles vão desenhar onde eles vão estar e de que jeito. Só que não é só o cargo que eles vão estar, é que desafios eles querem ter, qual é a reputação que eles querem ter em cada ciclo. Tem uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é muito valiosa, que é o capital reputacional. O teu nome significa o quê? Olha o que a gente está fazendo aqui, né? O boom dos podcasts é a democratização de espaços de fala. Então, tu, como uma profissional do conhecimento, eu também, a gente vem aqui mostrar para a nossa audiência o que a gente estuda, o que a gente conhece, o que a gente acredita. E a gente vai criando a nossa reputação. As pessoas escutam e dizem, putz, eu quero me aproximar da Fabiola, eu gosto do que a Fabiola faz, eu gosto do jeito da Fabiola, que é único.
Eu não gosto do jeito da Juliana, não é assim que eu entendo gestão de pessoas. Perfeito, através desse canal ela pode conhecer como eu penso. E ela pode se aproximar de mim ou não, se aproximar de ti ou não. E aí a gente está criando a reputação, que é uma das poucas coisas que a gente pode dizer que é mais seguras no mundo do trabalho, que é o que falam de ti. Quem te indica, quem indica o teu trabalho, quem confia em ti, quem compra de ti, quem compra do teu negócio. Por que a gente vê cada vez mais as pessoas... A gente vê a Cristina Junqueira do Nubank no Instagram se mostrando, porque ela quer humanizar a marca do Nubank, ela quer mostrar quem está por trás. E várias das gigantes estão fazendo isso. Porque a gente quer, sim, ter uma persona real, a gente não quer mais só a persona Magazine Luiza, né? Aquela lá que aparece. Não, sim. A gente quer saber da fundadora, quem ela é, que valores ela tem, que ser humano ela é. E isso é inspirador, né? Total. Nós, mulheres aqui que estamos conversando, a gente se inspirou em nomes que já estão aí há muito tempo e que deram um rosto, né? Porque falar aqui, a gente acaba se expondo, Exato. Né? E aí as pessoas, elas podem falar bem ou mal. Mas, falando um pouquinho ainda sobre essa questão do pertencimento, de estar na empresa, né? De evoluir e tudo. Você já identificou algumas pessoas que estão no lugar errado, o líder que não tem perfil de líder, e como é que você faz isso nessa sua mentoria? Tem como chamar a pessoa no cantinho e conversar com ela? Porque às vezes um potencial está sendo perdido, né? Quantos vendedores passaram a ser gerentes em empresas, eu falo em vendedor, mas pode ser outra função, e que não tinha perfil para líder, mas sim era um excelente, né, fomentador de resultado, entendeu? Como é que você trabalha isso? Isso é extremamente comum, Fabiola. Dos grandes gargalos de gestão de pessoas das corporações é a gente não falar o que tem que ser dito. Então, uma das coisas que a gente dissemina na Planos são conversas adultas. Conversas adultas, elas são transparentes e objetivas. Jamais grosseiras e invasivas, mas transparentes e objetivas. Então, a gente diz o que tem que ser dito. E a gente conversa com a pessoa. Olha só, a gente primeiro entende a história, conversa com essa pessoa, e é muito legal, porque quando tu conversa de forma transparente, a própria pessoa vai se dando conta, não combina comigo isso aqui, né? É por isso que eu tô triste, é por isso que eu não performo. Claro que tem pessoas mais imaturas e mais resistentes à realidade, sem dúvida. Isso acontece, mas são tão poucos. Eu vou te dizer, assim, que eu não... já são 10 anos, né, de planos, de projetos corporativos, e não passou de 5 pessoas que questionaram de forma inadequada. Mas da onde vem esse embasamento? Uma que a gente usa instrumentos validados, e não é um instrumento que vai me dar essa conclusão. O instrumento vai me dar um embasamento para a gente conversar. Mas a gente vai unir o feedback das pessoas que estão no time, dos pares, dos líderes, e principalmente a gente vai puxar a conexão com a realidade daquela pessoa. E se aquela pessoa está tendo desenvolvimento de carreira dentro de uma corporação, ela não é tão desconectada da realidade assim. A gente consegue conversar com ela, né? Sim. Ela tem, por mais que ela esteja resistente, sofrendo, triste com aquele insight, ela consegue ter aquele insight. Se tu conduz de forma objetiva e profissional, tem técnica para isso também. E por isso que eu sou uma defensora de ser psicólogos em cadeiras de gestão de pessoas, porque a gente está falando de funcionamento humano. Então, tem que ter estudado o funcionamento humano. Então, a gente consegue trazer isso de forma muito objetiva, assim. Não pouco sofrida. Não vou te dizer que não é muito triste para muitas pessoas, mas a tristeza, ela é muito interessante para a nossa evolução. É na tristeza que a gente tem insights valiosíssimos e que a gente toma melhores decisões. Por que ficar numa cadeira que não combina contigo? Por que ficar numa corporação que não é um contexto interessante de tu evoluir? Tu não vai evoluir. Tu tá triste, tu não tá entregando resultados. Vamos rever essa escolha. E essa liberdade é muito legal. Às vezes a gente está numa posição dentro da empresa por uma questão até financeira ou de ego. E aí eu sou feliz, né, numa posição, né, numa hierarquia menor, mas aí eu vou estar indo para o meu trabalho feliz. Isso é muito importante. Eu trabalho hoje com nutrição comportamental. E eu identifico nas minhas consultas que, às vezes, a pessoa não adere a um plano alimentar e o problema dela é um problema psicológico, né? Às vezes, um problema com o marido, um luto, né? E aí a pessoa está lá, 30 quilos mais gordinha, Perfeito. Quer emagrecer, mas aí não é a nutrição que vai resolver naquele momento, e sim uma terapia. Você consegue enxergar a nível de patologia, a nível de distúrbio ou síndrome, quando você faz as mentorias? Exemplo, burnout é uma coisa comum, você enxerga isso ali junto com as empresas, e como você conduz isso
Se você leva para um outro profissional, né? Porque como tu é especialista em gestão de pessoas, certamente você pode encaminhar para alguém que trabalha com comportamento, por exemplo. Sem dúvida. Sim, quando a gente identifica qualquer adoecimento psíquico, a gente notifica a pessoa e a corporação. A gente tem toda uma rede de profissionais parceiros clínicos que a gente indica. Então, sim, acontece. Não é... a maior parte das vezes não é essa a questão, tá, Fabíola? É muito interessante, assim. A maior parte das vezes, realmente, é uma desconexão do modelo de gestão de pessoas. Né? Trazendo o meu repertório da minha vivência. O que a gente mais encontra são líderes que estavam desconectados deles mesmos, do negócio e das pessoas. Isso é o que causa muito sofrimento dentro das corporações. Essa racionalização extrema, essa desconexão das emoções, de dizer a gente é ser humano, a gente precisa de vínculo, de parceria, de confiança. Humanizar não é mimimi. Como a gente muitas vezes não sabe o que é se humanizar, e não quer ir para o mimimi, a gente vai para o nada, para o desconectar das pessoas. E aí a gente chega, as pessoas estão muito tristes, muito sozinhas, ou muito raivosas, não recebem feedback, não recebem orientação. E aí o que a gente faz é fazer essa reconexão. Dizer, olha só, deixa eu te apresentar o teu time, deixa eu te dizer, e a gente faz as reuniões de análise estratégica de time, onde a gente apresenta todos esses dados e a gente vai implanta as nossas academias de lideranças para então conseguir educar esses líderes para eles lidarem com o time que eles têm. Hoje em dia se fala muito em desculpa, em transferir a responsabilidade para o outro de uma coisa que eu tenho também responsabilidade. O erro maior pode ter sido do outro, sim, mas eu errei de alguma forma, ou porque não orientei corretamente, ou porque não ajudei, enfim. E aí, conta para as pessoas que estão em casa 3 formas que ela pode parar de reclamar, dizer que é infeliz, mas que às vezes esse olhar para si pode fazer uma diferença. Consegue imaginar, assim, 3 coisinhas básicas, faz isso, isso e isso, para o pessoal fazer uma autoanálise. Eu acho que, assim, um primeiro ponto é a gente ter um mapeamento de estratégia de carreira. Isso vai fazer com que a gente cuide, e aí é o segundo ponto, da criptonita da saúde mental, que é a autoestima. Então, eu entender a minha identidade profissional vai fazer com que eu seja capaz de também entender os meus pontos de limite. Ninguém é bom em tudo, Fabíola, e ninguém é ruim em tudo. A gente tem, sim, as nossas habilidades, os nossos talentos, mas o que acontece muitas vezes na prática é que a gente supervaloriza o que a gente não tem. A gente coloca foco no tudo que a gente tem que desenvolver e diz assim, não, mas que o que tá bom, tá bom. Não, mas só um pouquinho, tu é um ser humano. Tu precisa cuidar, então, desse teu ponto 2, que é a tua autoestima. Quanto mais tu puder fazer trabalhos que usem os teus talentos, mais forte tu vai estar, inclusive para lidar com as frustrações, com as tristezas. E um ponto 3, então, ponto 1, entende a tua identidade profissional através do teu planejamento estratégico de carreira, que não é escrever um monte de meta na parede, mas é entender o teu posicionamento no mercado. Quem tu é profissionalmente, o valor que tu agrega e te comprometer com os resultados que tu disse que tu conquista. E fazer o que tu disse que tu é capaz de fazer, ou revisa o teu discurso. Ponto 2, cuidar absolutamente da nossa autoestima. Cuidar, ir para a psicoterapia, fazer trabalhos que aumentem a nossa autoestima, colocar luz nos nossos talentos, nos proteger. Entender que a nossa autoestima é um espaço privado e que a gente não pode autorizar ninguém a entrar na nossa autoestima e prejudicar ela. Porque é da nossa autoestima que vai sair a nossa força de reinvenção, a nossa coragem para dar conta das coisas difíceis. E a gente tem muita coisa difícil para lidar na vida. Então, quando a gente está com a autoestima protegida, a gente consegue passar uma tarde ruim e no outro dia dizer, para aí, eu vou consertar as coisas que eu fiz ontem. Eu vou pedir desculpas para quem eu tenho que pedir, eu vou cumprir prazos que eu não cumpri ontem, vou recomeçar e vai ser hoje. E o ponto 3, para mim, é escutar. A gente precisa escutar mais as pessoas, se conectar verdadeiramente às pessoas. O ser humano é social. A gente vai se conectar a todo mundo? Não. Acha as pessoas que combinam contigo dentro de qualquer contexto que tu tiver e te conecta com os outros. A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa se sentir acolhido, escutado, valorizado, importante. Isso é fundamental para nos fortalecer. E você tem trabalhado com líderes mulheres, nessa onda de mulheres liderando grandes empresas.
Como é que está hoje a mulher no mercado de trabalho? Muito distante de onde deveria estar. A realidade é o que a gente vê nos dados, tá? A gente vê, sim, as mulheres crescendo, mas eu, por exemplo, atendo muito mais homens do que mulheres. Nas presidências das corporações, eu encontro muito mais homens do que mulheres. Normalmente, os quadros de diretores são 90% homem, 10% mulheres. Então, acho que tem uma caminhada grande e acho que a gente tem que tomar cuidado para sempre por 2 caminhos, assim. Um que é o resultado e outro que é o espaço de apoio na evolução. A gente não parte do mesmo lugar, homens e mulheres, tanto subjetivamente como concretamente. Então, beleza, eu não parto do mesmo lugar. Então, aonde eu vou pedir ajuda? Aonde eu vou buscar amparo para acelerar a minha rampagem? A aceleração da rampagem da mulher, ela tem que ser maior do que a do homem, porque o homem parte na frente. Em vários sentidos, e daí dá pra gente fazer uma edição de podcast problematizando isso. E então sim, eu atendo mulheres em posições de poder, mas muito menos do que eu gostaria. Que bom, adorei. E nessa questão de Covid, né, que teve muita gente prejudicado, assim, mentalmente, né, a gente sabe hoje que tanto a ansiedade e a depressão, ela teve um pico maior, isso eu estou falando a nível de bioquímica. Você entende que antes da pandemia era um perfil e outro, você encontra outro tipo de pessoa, né, ou você não percebeu essa diferença, assim? Eu falo não só o Covid doença, mas também a socialização do Covid, muita gente no home office hoje, muitas empresas resolveram, depois da pandemia, virar empresa híbrida, e aí algumas pessoas não se adaptaram a essa nova realidade. Quais as dificuldades, né, desse pessoal que não conseguiram, né, se adaptar? O capítulo Covid na nossa sociedade impactou muito nos modelos de negócio e na forma como as pessoas lidam com decisões do trabalho. Eu entendo que sim, tá? A gente vê os resultados reverberando ainda, como acelerou debates que a gente não tinha pré-pandemia. E eu realmente não vou por um viés de bom ou ruim, mas sim, mudou. A gente pensa muitas coisas de modelo de trabalho diferente depois de viver uma pandemia. A sociedade foi impactada, sim, os modelos de trabalho também e o tipo de debate que a gente tem. Então, eu vejo, por exemplo, um dos efeitos que eu vejo é a gente conhecendo um pouco mais da nossa lógica produtiva. Como a gente passou por um isolamento social, a gente experimentou essa situação que é uma situação de laboratório, né? Sim. Que não parecia vida real. Não, a gente não vai passar por isso. Eu fui uma resistente até, assim, era fevereiro, final de fevereiro, eu falava, não, gente, esse negócio não vai acontecer. Não, isso não é verdade. Acho que estão dramatizando, até que, pum, fecha tudo. Falei, é sério? Isso é verdade? Eu não tava acreditando que a gente ia passar por isso, e a gente passou. Então, é uma situação caricata. E hoje a gente conseguiu entender muito mais da lógica. A gente teve pessoas que evoluíram muito na sua produtividade pelo isolamento, que descobriram outros esportes, que essa situação extrema levou a entenderem como é que elas trazem saúde para o dia a dia delas. E eu escuto muito essas práticas. Olha, eu descobri a yoga, eu descobri mindfulness, eu comecei a me comunicar melhor, porque no online é mais difícil. Então, as pessoas se transformaram através dessa experiência extrema e muita gente aproveitou, sim, para conhecer mais da sua lógica de produtividade e de performance, que não são sinônimos, né? Quando a gente fala em produtividade, a gente está falando muito mais numa questão quantitativa, e quando a gente está falando em performance, a gente fala dessa conexão com a qualidade. Essa questão do Covid, eu também vivenciei uma coisa assim muito de autocompreensão, porque eu não consegui me adaptar. Eu hoje trabalho home office uma parte da minha semana, mas se eu pudesse voltar a conviver, eu voltaria, porque eu acho que eu produzo mais com gente. É tanto que esse projeto aqui me deixa feliz, porque eu vejo gente, eu saio de casa. Uhum. E aí tem perfis e perfis, né? Tem gente que adorou estar em casa e beleza, eu não tenho disciplina suficiente. Para eu fazer, eu tenho que criar rituais. Acordar, arrumar a cama, tomar café na mesa, me arrumar, me maquiar. Aí eu sento no meu escritório e trabalho. Se eu não fizer, se eu ficar de pijama, acabou a manhã, acabou a tarde. E aí eu queria te perguntar sobre procrastinação. Uhum. Porque é um tema muito forte. Hoje, as grandes mentorias que se vendem hoje na internet, nas redes sociais, você vê assim, vários anúncios falando, não seja mais procrastinado, né? Vamos mudar esse mindset. É um problema mais hoje, depois da pandemia também?
Eu não sei se é um problema que aumentou, mas no mínimo a gente colocou luz nele. A gente enxerga mais, porque quanto mais limite externo a gente tem, menos é exigido do nosso limite interno. Como nós somos adultos, na maior parte de nós, né? Eu falo como se fosse geral, mas a gente tem que relativizar porque nunca é geral. Mas assim, a maior parte de nós foram crianças educadas em um modelo antigo, que o limite vinha sempre externo, né? Eu digo quando tu para de chorar. Eu, adulto, tu criança, eu te digo que tu tem que parar de chorar. E não eu te ensinar a lidar com a tua emoção para tu ter limite interno e aprender a te acalmar e parar de chorar. E analisar de um jeito mais maduro as situações que tu quer chorar e quando tu não quer chorar. Então, isso é o amadurecimento psíquico que falta na nossa geração, que é a herança dessa falta de limite interno que muitos de nós não foram ensinados e que a gente está tendo que aprender adulto. Então, quando a gente está no home office, quando a gente está trabalhando em casa, sem um chefe nos olhando, ou sem o nosso time nos olhando, a gente está com toda a liberdade que a gente pode ter. Então, a gente precisa de limite interno. E que é muito difícil, é um dado de maturidade. A gente precisa ter tolerância à frustração, a gente precisa ter foco em resultados. Por isso que quando tu diz assim, olha, os meus rituais de limite externos ajudam a eu ter um setting de trabalho, né? Porque o teu cérebro vai entender o que é final de semana, o que é dia de semana. Final de semana, tu mostra... Até a hora do almoço é outra. Exato! Então, tu vai mostrar pra ele assim, olha, eu tô com uma roupa, eu tô com um cabelo, eu tô com uma maquiagem, eu tô com uma velocidade. Não dá pra gente trazer o funcionamento do sábado e do domingo pra segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é porque eu tô em casa que é sábado e domingo. Isso. Mas entende que a gente precisa ter uma lógica de limite interno. A gente precisa ser adulto. Isso é ser adulto. Só que quem foi educado e desenvolvido em corporações muito controladoras, controle externo, tu não desenvolveu isso internamente, tu fica perdido com essa liberdade. E eu acho que hoje o operacional tem um pouco disso, né? Eu muito. Falo as pessoas mais vou usar a júnior, expressão chão de fábrica, mas tá errado. E eu falo assim, pessoal que vai mais pro operacional mesmo, que essa disciplina é bem difícil de você... Muito. É difícil bastante. Por isso a gente cai no comando e controle, né, Fabíola? Sim. Que é o modelo mais antigo, mas que ele ainda é muito adequado para profissionais muito imaturos, o chão de fábrica. E as distrações, né, da internet, por exemplo? Como é que você enxerga, assim, no mundo corporativo? O WhatsApp é o mesmo mecanismo de atendimento de um cliente, mas também está no grupo da família ali, né? Tudo aparece juntos. Isso é bem difícil, né, de controlar, que antigamente a gente ligava para o cliente. A gente ia na casa dele. Hoje você está ali com o Instagram à disposição. Exato. A gente entra de novo na questão do limite, tá? E a gente precisa se conhecer, sabe, Fabíola? Tem pessoas que... É como alimentação, né? Tem pessoas que sentem melhor comendo mais vezes em menor quantidade. Pessoas vão se sentir melhor comendo menos vezes em maior quantidade. A gente precisa entender que tem pessoas que têm que desinstalar o Instagram ao longo do dia do celular, por exemplo. Porque aquilo é insuportável para eles ter o Instagram no celular e não entrar. Então, assim, a gente vai ter que silenciar grupos, a gente vai ter que tirar tirar o celular de perto e usar... Quanto menos limite interno a gente tiver, mais externo a gente precisa se colocar. E aí um adulto responsável, de novo, tem que se conectar à realidade, ao seu funcionamento, entender o seu funcionamento e saber, assim, vai ter uma conta a ser paga. Não tem almoço grátis. Então, se tu optar pelo teu prazer ao longo do dia, o que é prazer ao longo do dia? Responder o grupo dos amigos, olhar o Instagram quando quiser, ficar se distraindo, o teu resultado vai derrubar lá embaixo. E foi uma escolha que tu fez, de alocar o teu tempo em outras prioridades. Tu priorizou o teu lazer no teu horário de trabalho. Ok, tu é um adulto, tu pode fazer isso, mas vai ter uma consequência. E as estratégias que a sua mentoria passa para o líder para gerenciar isso? Quais são? Tem algum roteiro a seguir? Não tem um roteiro. Tem, de novo, análise de contexto e do teu time. Teu time trabalha com o WhatsApp? Qual é a idade do teu time? Qual é a lógica produtiva do teu time? Então, times com culturas mais disciplinadas, vamos pegar de novo o financeiro, né? Normalmente é um time que tem muita tranquilidade de ter acesso a diferentes ferramentas. Quando tu pega as pessoas mais jovens, de times mais criativos, eles têm mais
necessidade de liberdade de estímulos diversos e aí eles se perdem. Então, são times que normalmente a liderança tem que colocar mais limites externos. Ah, pessoal, vamos colocar o nosso horário de acessar tal coisa, tal ferramenta a gente tira, vamos colocar prazos mais curtos e depois 1 hora livre. O interessante é o líder colocar energia e tempo em criar o caminho para o seu time. Sim, olhar, sim, estudar, entender o comportamento do seu time, mas não só para comando, controle e punição. Esse é o menor dos caminhos e, inclusive, é o mais fácil, é o mais óbvio. Mas, assim, entender o time para quais são os caminhos inteligentes que eu posso colocar aqui. O líder ser criativo e colocar caminhos onde ele potencialize o funcionamento do seu time. Porque vamos pegar o time criativo, que, por exemplo, se distrai, tá, Fabiola? Só pra gente problematizar, porque eu acho que é interessante. Se tu tem um time criativo, tu precisa que ele tenha boas ideias. Tu também precisa execução, mas tu também precisa boas ideias. Em que momento esse pessoal vai estar sendo estimulado a olhar coisas diferentes? Ele também precisa disso. Claro que eu não posso usar esse estímulo como desculpa para estar toda hora fazendo coisas aleatórias. Qual é o meio do caminho? Qual é o equilíbrio? Precisa conversar e decidir. Existem empresas grandes, inclusive enormes, que trabalham com essa coisa de programação, de ser criativo, de criar novos sites, e elas têm ambientes dentro da empresa, com rede, com jogo, para a pessoa ficar o mais criativo possível e depois sentar ali e fazer o projeto dela. E eu queria perguntar para você uma coisa. Existem já países de primeiro mundo que utilizam a semana de 4 dias. Você enxerga isso como positivo ou negativo? Por exemplo, para o Brasil, né? Que é um país ainda em desenvolvimento, enfim, né? Que a gente sabe que, às vezes, não sei se vai funcionar. Quero saber sua opinião. Fabiola, eu trabalho muito com empresários, né? Eu sou empresária e trabalho com empresários. Eu não consigo hoje, com os dados que eu tenho, não, é um assunto que eu, assim, só ouvi falar, mas eu acho estranho a conta fechar. Eu preciso entender como é que eles fazem realmente a conta da performance das pessoas e do negócio fechar em 4 dias. Eu sou uma pessoa que trabalho 7 dias por semana. Ah, eu sou um modelo. Não. É uma escolha que eu faço para os resultados que eu quero, para o tipo de carreira que eu quero. E o núcleo, a minha bolha de convivência, os meus clientes também fazem esse tipo de escolha. Então, eu sou muito tendenciosa nesse tipo de resposta, de te dizer assim, eu não consigo ver a curto prazo no Brasil isso ajudando alguém a prosperar. Mas eu sou super parcial nessa resposta. Não, eu também. Eu perguntei para você porque você tem mais expertise do que eu, né? Na área de pessoas, de organização. E a gente está vendo que isso até está crescendo bastante, né? Ali, países como Holanda, Alemanha, já estão praticando isso. E aí assusta um pouco, né? Imagina, eu também sou empresária, eu fico pensando, e aí a pessoa vai trabalhar só até a quinta? Pode aumentar um pouquinho para ir até as 7, às 8 da noite para compensar, né? Porque um dia inteiro útil pode fazer falta, principalmente quando você tem essa questão dos resultados, né? De novo, a burrice do copiar e colar, né? Uhum. Eu acho, assim, né? Pelo pouco que eu conheço do assunto, mas quantas políticas públicas a gente pode pegar da Suíça e colocar no Brasil, assim, para amanhã? É óbvio que a gente vai mirar, né, em quem é referência nos assuntos e aprender, mas como tudo, tem um processo de aprendizado. Então, talvez esse seja um modelo inteligentíssimo que vai disseminar evolução de performance, talvez. Mas para isso a gente precisa estudar e a gente precisa entender o método de implantação. Não é decidir de um mês para o outro, isso eu tenho certeza. Agora, talvez tenha um modelo de evolução e que a gente vai aprender com esses países que já estão testando esse modelo. Não sei. Sim, eu escutei uma entrevista na rádio aqui, né, e falou-se muito sobre isso. Mas, enfim, concordo com você. Apesar de eu não poder dar opinião aqui, mas eu concordo um pouco com você. E como é que a gente faz para uma liderança engajar uma equipe, né? No seu treinamento, na sua mentoria, certamente você toca nesse tópico. Como é que eu faço para engajar o outro? Porque você falou muito bem, né? Você trabalha 7 dias da semana porque você tem um objetivo na sua carreira. Mas com o outro, como é que tu faz com o teu colaborador, por exemplo, ou com o colaborador dessa empresa que você atende?
A gente tem 3 perspectivas dentro de uma corporação para olhar no engajamento, tá, Fabiola? Uma é a perspectiva individual. Então, eu preciso estimular que essa pessoa conheça os seus sonhos. Ninguém luta pelos sonhos dos outros, a gente luta pelos nossos. Então, a gente, enquanto liderança, enquanto corporação, quando eu falo corporação, não é as cadeiras e as janelas, né? São os processos, são os decisores. Então, quais os processos apoiam que essas pessoas se conectem com os seus sonhos, que elas descubram os seus sonhos? Por exemplo, hoje eu passei a manhã num programa corporativo de planejamento de carreira. Então, essa corporação está proporcionando para o seu time amadurecer, acelerar o seu amadurecimento, oficinas onde a gente debate planejamento de carreira. Não é o planejamento da corporação, é pessoal, é daquelas pessoas. Mas isso vai fazer com que elas aumentem a maturidade delas e, naturalmente, elas se engajem mais porque elas entendem que ali é um contexto para elas evoluírem. Porque a gente ainda tem o mito das pessoas mais júnior pensarem, então eu funcionário, estou aqui trabalhando para enriquecer o outro. Assim, tu tá trabalhando para prosperar. O quanto tu vai prosperar vai depender de o quanto tu vai ser raro e vai lidar com problemas complexos. É isso que hoje baliza a nossa remuneração. E, claro, o quanto a gente é valioso no mercado, né? Assim, o quanto tem consumo para o que a gente vende. Então, é uma matemática que não é binária, mas dá para a gente mapear o valor, né? Da remuneração da hora das pessoas. Então, eu falei de 3 pontos de engajamento. Um é a pessoa com ela. E sim, a gente pode estimular que essa pessoa se conecte com quem ela é, com o que ela quer. Aumente o seu nível de consciência. Depois a gente tem que ter processos inteligentes. E aí é o RH no palco, né? Então, o RH tem que sim estruturar processos que estimulem o engajamento. Como é que ele vai fazer isso? Conectando com o terceiro ponto, que é a cultura. Cultura é um grande elemento de valorização do engajamento. Porque a cultura é como que a gente estimula que essas pessoas se comportem e como que elas vão perceber que elas fazem parte de algo maior, de um time de fato. Olha, a gente está aqui unidas em prol de uma causa. Causa movimenta pessoas. Então, culturas fortes são um ponto crucial para o aumento de engajamento. Eu trabalho com equipes e gosto muito de trabalhar com pessoas. É tanto que o meu departamento é relacionamentos, né? E eu, assim, admiro muito os meus colaboradores, as pessoas com quem eu trabalho, porque todos eles têm o seu sonho. E eu já perguntei a todos, né? Teve até uma época que eu trabalhava mais no comercial e uma vendedora dizia assim, se eu vender esse filtro a mais, esse produto a mais, eu vou comprar tantos tijolos porque eu estou construindo o meu quarto na casa da minha mãe, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, você tem pequenos sonhos que não tem como julgar, porque cada um sabe de si e o que vai deixá-lo, né? Aquela sua meta é a sua meta, não importa se é um carro, se é uma casa, se é uma viagem, não importa. Se for pequenininho, é honrado do mesmo jeito. E eu acho que essa coisa de você criar seus sonhos, as suas metas, te motiva a seguir, né? Às vezes eu trabalhei já em empresas que eu não gostava de trabalhar, mas eu dizia, isso aqui é aprendizado para eu ir para outro lugar. O que eu estou passando aqui é ruim, mas eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu sei que isso aqui vai aumentar o meu currículo, vai me dar, né, um item lá que alguém vai enxergar como importante na minha carreira. E tudo é soma, né? Desde que você começa a trabalhar até agora, você está somando para você ter uma carreira produtiva e crescer nela, né? Muito legal. Ju, eu acho que a gente agora está chegando no fim. Eu amei tudo, aprendi bastante com você. Eu sempre falo aqui que eu aprendo nos podcasts porque eu sou uma eterna aprendiz, então todo mundo que vem aqui eu consigo absorver alguma coisa, né? E aí, para a gente encerrar, eu queria que você indicasse para o pessoal que está em casa e que tem a curiosidade de aprender um pouco mais sobre pessoas, sobre desenvolvimento de carreira, sobre autodesenvolvimento, um livro, um documentário ou até uma série que você acha que o pessoal possa gostar e que agregue valor, né? Eu pensei em algumas coisas, tá? Uma questão que eu acho que é muito legal de todo mundo assistir, que é o TED da Brené Brown.
porque ela fala de vulnerabilidade, mas ela também conta a trajetória profissional dela e ela fala muito de identidade profissional. Ela como pesquisadora, toda a transformação que ela precisou fazer como palestrante, como comunicadora, e ela é muito leve, muito bem-humorada, divertida, então é legal de a gente ouvir e pensar, é isso? Não tem esse ponto de chegada que a gente tanto idealiza em carreira, né? Ou em vida como um todo. É muito mais importante. E é quase uma perspectiva irreal a gente achar que tem esse ponto de chegada. É uma construção constante. E o bom do momento de mundo que a gente vive é poder ir se reinventando. Então, que a gente curta essas possibilidades que a gente tem, né? Então, esse TED é muito legal de olhar. Depois, para a carreira de lideranças, eu quero indicar a Han Charan, que é o Pipeline da Liderança, que é um livro que eu gosto muito, para mim é Bíblia de Carreira de Líder, porque ajuda a entender esse desenvolvimento de carreira e a entender a complexidade das escolhas, de o que eu tenho que adquirir, o que eu tenho que largar na caminhada. É bem legal e é super didático, assim. E uma terceira coisa que eu queria indicar são revistas de negócio que sejam relacionadas à tua área. Isso é uma coisa que é muito útil e que as pessoas valorizam pouco, eu percebo. Por exemplo, tem a HSM, que é uma revista que eu gosto muito, porque é uma revista multidisciplinar. Fala de negócios, mas vai falar de marca, vai falar de finanças, fala muito sobre carreira, sobre gestão de pessoas, fala sobre mercado. Então, isso faz com que o nosso entendimento conceitual de mercado aumente, o nosso repertório aumente. Quanto melhor o nosso repertório, a nossa capacidade de analisar as possibilidades de mercado, maior a chance de a gente aproveitar. Às vezes a bola da oportunidade está picando do nosso lado e as pessoas não enxergam por falta de repertório, por falta de capacidade de ler contexto. Então, indico muito essas revistas, boas revistas de negócio. Sim, inclusive a Forbes é uma que está sempre mostrando essas empresas, essas lideranças, e nem precisa ler fisicamente, é digital, né? Todas elas têm. Exatamente. Muito obrigada, foi lindo, eu que agradeço. Adorei. Bom, gente, queria agradecer a você também que está em casa, que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente está de volta. Agradecer mais uma vez a Ju, a Aqualive, que patrocina a água que a gente bebe aqui no programa. Mais uma vez, não esqueça de curtir, de compartilhar, de nos seguir, colocar o alerta ali das notificações para você saber de primeira mão qual vai ser a entrevista da semana seguinte, tá bom? Até semana que vem. Tchau!